Devocional Minuto na Palavra. Ruth. A fidelidade é recompensada. Não há outro livro tão rico quanto a Bíblia. As Escrituras possuem diversos tipos de gênero literário diferente. Podemos encontrar na Bíblia narrativas muito comuns, podemos encontrar uma espécie de ficção científica, gafanhotos e tantas outras coisas. Podemos encontrar uma literatura quase que mitológica, quando vemos dragões com várias cabeças e outros bichos ali, que na verdade são um modo de representar pessoas, instituições e eventos que estão para acontecer. Encontramos poesia com mensagem tão bela, tão linda e a forma também tão cativante. E encontramos drama e romance. Enfim, nas Escrituras nós temos um gênero de literatura aí do mais variado grau. O livro de Ruth é um desses livros que possui numa narrativa o drama e o romance. O livro não narra acontecimentos depois do período dos juízes. Na verdade, o livro de Ruth, ele descreve eventos que ocorreram durante o período dos juízes. O capítulo 1, versículo 1, deixa claro que isso aconteceu na época dos juízes. E ali então começa o drama. Chega uma fome muito grande no território de Israel, no território de Judá. E na cidade de Belém, de um modo mais específico, Belém de Judá, lembra dessa cidade onde Jesus nasceu? A cidade de Davi, mas aqui Davi ainda não entrou em cena, Davi aqui ainda não nasceu, nem o pai de Davi, Jessé, nasceu ainda. Estamos um pouquinho antes desse período, ainda dentro do período dos juízes. E um casal ali de Belém é mencionado. O nome do esposo é Elimeleque e a esposa é Noemi. Eles são habitantes de Belém. Mas com a chegada da fome, ele então resolve sair da terra e ir para Moabe, próximo a Belém, onde vai tentar então sustentar sua família, onde vai providenciar alimento para a sua família. Ele vai com a sua esposa, com seus 2 filhos. Lá os rapazes se casam com mulheres dos Moabitas, Orfa e Ruth. Mas naquele período em que eles estavam ali, algo triste acontece. Tanto Elimeleque, o patriarca da família, esposo de Noemi, como os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morrem ali. E Noemi então fica viúva, fica sem filhos, e as noras de Noemi também ficam viúvas. Neste momento, Noemi então, muito triste, ela chama tanto Orfa como Ruth e se despede delas. Ela diz: olha, voltem para a casa do pai de vocês, vão seguir a vida de vocês, reconstruam aí o que vocês conseguirem. Eu vou voltar para minha terra também, e aí vamos ver o que Deus tem para nós. Ela consegue convencer Orfa. Orfa então se despede e vai, mas Ruth não aceita. Ruth de modo algum aceita desamparar Noemi. Naquela época não havia pensão, não havia aposentadoria, não havia nada dessa natureza, e a terra estava passando um período de grande fome. Diante disso então, Ruth diz o seguinte para Noemi, versículo 16 e parte do versículo 17 do capítulo 1. Não insista comigo para que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Ruth então assume uma aliança com Noemi, um tanto quanto profunda. É como se ela agora se colocasse para ser a filha
de Noemi que vai cuidar dela, que vai ampará-la, que vai estar ao seu lado. Afinal, Noemi não tem mais ninguém para cuidar dela. E Ruth, então, nesta aliança, se coloca como alguém que vai estar ao seu lado. A fidelidade de Ruth a Noemi aqui recebe um destaque muito grande. Ficamos até assustados quando Ruth diz que o Deus de Noemi será o Deus. A ideia aqui não é que o Deus que Noemi foi escolhendo vai ser o Deus que ela vai escolhendo também, mas é que ela já conhece o Senhor e que ela vai, então, servir a esse Senhor. Tanto que no final do versículo 17 ela diz que o Senhor me castigue com rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A união, a aliança que Ruth faz com Noemi é quase como um casamento. Afinal, ela mesma diz que é até que a morte as separe. Ela vai estar ao lado de Noemi para o que der e vier. E Noemi, mesmo insistindo, mesmo tentando fazer com que ela volte, não conseguiu. E nós sabemos o restante da história. Nós sabemos que elas voltam para Belém. Lá aparece um homem chamado Boaz, que era parente, então, de Elimeleque, e ele então tem a possibilidade de resgatar Ruth. Isso era uma prática dentro da cultura e da lei judaica, em que um parente, então, quando uma mulher ficava viúva, o parente do falecido poderia tomá-la como esposa, iria cuidar dela e etc. Mas aí então Ruth tenta se aproximar, ela recebe algumas coisas e depois ela percebe que Deus está conduzindo, mas que aparece um obstáculo, aparece uma outra pessoa que é mais próximo do que Boaz e que poderia resgatar. E aí fica aquela tensão, e agora, será que Boaz, já apaixonado por Ruth, vai conseguir então casar-se com ela? Ou será que esse outro vai interferir nos planos? Como é que vai ser? E o livro então vai desenrolando até que finalmente eles se casam. Até que finalmente a história tem um final feliz. E todos então vivem em paz. Quando nós chegamos no versículo 14, o versículo nos diz assim: que as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Que o nome de Ruth fosse celebrado, lembrado. Não pela sua beleza, não pelos seus dotes, pelos seus talentos, mas pela fidelidade que ela demonstrou para com a sua sogra. Pelo modo como ela amparou a sua sogra quando ela mais precisou. Quando ela estava sozinha, ela veio lá da sua terra, juntamente com a sua sogra. E Deus a recompensou grandemente por todo o esforço, por toda a abnegação, por tudo que ela abriu mão para estar ao lado da sua sogra nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de solidão. A recompensa que Ruth teve foi tão grande, mas tão grande, que ela entrou para a genealogia, não só do grande rei Davi, rei de Israel, como também do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é algo lindo, é algo que nós chamamos a atenção. Lembram Boaz, o esposo de Ruth? Com Ruth gera Obed. Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Tudo isso como recompensa pela fidelidade de Ruth, a sua sogra. Vale a pena nos esforçarmos e sermos fiéis às pessoas que estão próximas a nós, ampararmos, ajudarmos, nos esforçarmos, nos sacrificarmos, abrirmos mão de coisas que para nós seriam importantes, teriam valor ou trariam algum benefício. Mas esse sacrifício por fidelidade às outras pessoas, ele é recompensado pelo Senhor. Então, que venhamos a levar a sério o nosso compromisso com Deus e com todas as pessoas com quem estamos ao nosso redor e com quem firmamos alianças.